Oi, bem-vindo de volta. Eu sou a Ana. E eu sou o Bruno. Módulo 3. Relacionamento com o cliente. E logo no começo a professora dá um recado que muda a forma de estudar esse módulo. Qual? Que a banca passou a cobrar esse conteúdo com muito mais força no modelo novo de prova. Faz sentido, porque a lógica dela é preparar alguém para atender de verdade, e não só para decorar produto. Então, se você tem pouco tempo, não deixe esse módulo por último achando que é o mais fácil. Vamos começar pelo Suitability, que é o processo de conhecer o perfil. E a professora resume bem o porquê disso existir. Não faz sentido recomendar um produto que deixa o cliente sem dormir à noite. Literalmente, ela diz: o cliente deita, não dorme, toma remédio, vive preocupado. Isso é produto desenquadrado. E o processo analisa três coisas: os objetivos, o horizonte de tempo e a tolerância a risco. A partir disso vem a classificação. Os três perfis clássicos são conservador, moderado e arrojado. E vale saber que algumas instituições criam categorias extras no meio, como um agressivo separado do arrojado, para afinar mais a análise. Mas na prova, os três são esses. E de cada perfil sai a faixa de exposição, que é quanto daquele cliente pode ir para cada classe de ativo. Agora o ciclo de vida do investidor. São 4 fases. A primeira é a acumulação de capital, no início da vida profissional. O foco é poupar, e a capacidade de assumir risco é maior. A segunda é o crescimento patrimonial. No meio da carreira, a renda aumenta. O foco é multiplicar o que já foi acumulado, ainda com risco mas com mais cautela. A terceira é a preservação de capital, perto da aposentadoria, e aqui o objetivo vira outro. Deixa de ser crescer e passa a ser não perder. Exato. A tolerância a risco cai bastante e a carteira fica conservadora. E a quarta é a distribuição de renda. Na aposentadoria, quando a pessoa para de acumular e passa a usar o patrimônio para gerar renda. E a professora faz uma observação boa: mesmo dentro de uma fase, o momento pode mudar. Estar na acumulação solteiro é diferente de estar na acumulação casado e pensando em filhos. Orçamento e fluxo de caixa é o diagnóstico da vida financeira. Registrar tudo que entra e tudo que sai. Receita é salário, aluguel recebido, prolabore, despesa é moradia, transporte, lazer. E daí sai a capacidade de poupança, que é receita menos despesa. E aqui tem uma passagem que eu achei sincera. Ela diz que se a pessoa não tem capacidade de poupança, não adianta falar de foco e força de vontade. Sem sobra não há investimento. É aritmética. E o caminho passa por ajustar o orçamento ou aumentar a renda. Capacidade negativa significa endividamento, capacidade zero significa que não dá para guardar nada. Reserva de emergência agora, que é o primeiro objetivo de qualquer plano. De 6 a 12 meses do custo de vida mensal. E repara, custo de vida, não renda. E o tamanho dentro dessa faixa depende do contexto. Quem tem emprego muito estável pode ficar mais perto de 6. Quem tem renda instável, ou pretende empreender, precisa de mais. E onde aplicar? Alta liquidez e baixo risco. E ela dá um exemplo que mostra por que os dois critérios importam juntos. Manda. Imagina que a reserva de 100 mil está toda em ações. Aí surge um problema de saúde e você precisa do dinheiro. Primeiro problema: no dia em que você precisa, o mercado pode estar em baixa e aqueles 100 mil valerem 80. E segundo problema, que quase ninguém lembra, vendo de ação leva 2 dias úteis para o dinheiro cair na conta. Então não é só o valor que oscila, é que o dinheiro nem chega na hora. Numa emergência, os dois pesam. Planejamento financeiro em 6 passos. Coleta de dados, análise e diagnóstico, desenvolvimento do plano, apresentação, implementação, e monitoramento com revisão. E ela dá um exemplo de por que a ordem importa. Se o cliente chega dizendo que tem 100 mil, mas também tem um nome negativado e dívidas de carro e de banco, não faz sentido nenhum falar em investir. O diagnóstico vem antes da recomendação, sempre. Bloco de conduta agora, e são 4 deveres no relacionamento com o cliente. O dever de fidúcia é agir sempre no melhor interesse do cliente, acima do próprio e do da instituição.
ou conheça seu cliente em Suitability, e a professora amplie esse conceito de um jeito que eu gostei. Como assim? Não é só perfil de investimento, é saber o que a pessoa faz, como é a estrutura familiar, se ela tem dependentes, e se essa dependência é temporária ou para a vida toda. Faz diferença enorme no plano. O dever de informar é prestar informação clara, correta e completa, incluindo riscos e custos. E o dever de confidencialidade, que ela também amplia, vai além de dado cadastral. Com o tempo você sabe da família, do trabalho, da vida do cliente. E honrar essa confiança faz parte do trabalho. E o código de ética, com 4 princípios. Integridade, que é ser honesto e justo nas relações profissionais. Objetividade, que é ser imparcial e não deixar conflito de interesse influenciar a recomendação. Competência, que é manter-se atualizado e ter o conhecimento técnico necessário. E aqui vale reforçar: o mercado muda o tempo todo, e passar informação desatualizada ao cliente é falha de competência. E profissionalismo, que é agir com diligência, respeito e conforme as leis. Ela traduz diligência como zelo. Riscos da atividade profissional são o 4 e caem juntos. Operacional é perda por falha em processos, pessoas e sistemas, executar a ordem errada, ou o sistema estar fora do ar na hora combinada. Regulatório é o risco de sanção por descumprir norma da CVM, do Banco Central ou da Associação do Mercado. O exemplo clássico é recomendar produto fora do perfil. Legal é mais amplo que o regulatório, vem de contrato mal elaborado, processo judicial desfavorável, interpretação equivocada da lei. E o de imagem, que é perda de confiança e credibilidade. E a relação entre eles importa. O risco de imagem quase nunca aparece sozinho, ele é consequência dos outros. Uma multa da CVM é risco regulatório que vira danos de imagem. Prevenção à lavagem de dinheiro. Primeiro, o que é lavagem? É ocultar ou dissimular a origem de recursos que vieram de atividade ilícita, fazendo o dinheiro parecer limpo. E tem uma frase que vale gravar: o descumprimento das regras de prevenção gera infração administrativa mesmo que não haja lavagem comprovada. Ou seja, pune-se a falha no dever de prevenir, e não só o crime. As penalidades vêm em 3 esferas. Na penal, para quem comete lavagem de dinheiro é prisão de 3 a 10 anos mais multa. E financiamento ao terrorismo é bem mais grave, prisão de 15 a 30 anos. Na administrativa, para a instituição ou o profissional que falha na prevenção, multas que podem chegar a 20 milhões, proibição de atuar no mercado e cassação da licença. E na civil, para o criminoso, perda de todos os bens e valores obtidos com o crime. E o pilar de tudo isso é o conheça seu cliente. E ela dá um exemplo prático muito bom. Imagina um cliente médico, que já te contou que recebe tudo por Pix e cartão, e que a consulta custa R$ 2.000. E de repente ele aparece todo dia no banco depositando 100 mil em espécie. Repara no que ela diz em seguida, que é importante: você não pode bater o martelo e afirmar que é lavagem. Mas você precisa conhecer o cliente o suficiente para perceber que aquilo não bate com o que ele contou. E aí você tenta entender com ele. Se não fecha, você comunica. E comunica para quem? Para o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Em até 24 horas. E o prazo conta de quando a instituição conclui a análise e classifica a operação como suspeita. Não é da data da operação, é da conclusão da análise. E ela faz uma piada que ensina: não é para virar detetive. Você não investiga, não segue o cliente. Você comunica e quem investiga é o seu AF. E o cliente não pode ser avisado dessa comunicação. E a proteção de dados, que conversa com a confidencialidade. A lei regula a coleta, uso, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais. Para usar em outra finalidade, é preciso consentimento explícito. E o titular tem direito de acessar e de pedir a exclusão dos dados. Reta final: crimes contra o mercado de capitais. E ela organiza em 2 famílias. A primeira é manipulação. É disseminar informação falsa ou operar para criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço, induzindo outros investidores ao erro.
E dentro dela tem a condução de preços, que é fazer negócios sucessivos para elevar ou baixar artificialmente a cotação de um ativo. E mesmo quando não configura crime, é infração administrativa grave para a CVM, sujeita a multa. A segunda família são as operações fraudulentas, que é um termo mais amplo. Qualquer negociação baseada em fraude, ardil, engano ou artifício, com o intuito de enganar outros investidores para obter vantagem. Ela resume em bom português, é trapaça. Ana, 5 coisas para levar desse módulo. Primeira, o Suitability analisa objetivos, horizonte de tempo e tolerância a risco. Desses 3 sai o perfil e a faixa de exposição. Segunda, as 4 fases do ciclo de vida, e principalmente a virada da preservação de capital, quando o objetivo deixa de ser crescer e passa a ser não perder. Terceira, reserva de emergência de 6 a 12 meses do custo de vida, em alta liquidez e baixo risco. E lembra do detalhe, a ação leva 2 dias úteis para virar dinheiro na conta. Quarta, os 4 riscos da atividade, e que o de imagem costuma ser consequência dos outros. E quinta, a comunicação ao COF em 24 horas contadas da conclusão da análise, sem avisar o cliente. É isso, até a próxima.